O preço do pecado. Quando a vida começa a desmoronar. Há momentos na vida em que tudo parece perder o sentido. A alma fica pesada, o coração aflito, e até o corpo começa a dar sinais de que algo não vai bem. Por fora, pode até parecer que está tudo em ordem, mas por dentro existe um vazio, uma dor silenciosa, uma angústia que consome. Muitas vezes, esse é o eco do pecado não tratado, não confessado e não abandonado. A Bíblia é clara. O pecado tem um preço, e cedo ou tarde ele cobra sua conta. Pode ser lentamente, com pequenos sinais de desgaste na nossa fé, ou de forma repentina, como uma avalanche que desmorona tudo ao nosso redor. Mas a verdade é que ninguém peca impunemente. Não porque Deus quer nos punir, mas porque pecar é andar contra os princípios da vida, contra a santidade e a verdade de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. 1. O início da queda, o pecado que parece inofensivo. Ninguém cai de uma vez. O colapso espiritual geralmente começa com pequenas concessões. Uma mentira aqui, um desejo alimentado ali, uma atitude escondida acolá. Davi, por exemplo, não caiu com Batseba de uma hora para outra. Ele começou se afastando da guerra, do lugar onde deveria estar. Depois deu lugar à curiosidade, ao desejo, à cobiça, e o pecado ganhou espaço. Assim também acontece conosco. Um coração que não vigia, que não se examina, vai se tornando terra fértil para o erro. E o que era para ser apenas uma escapada ou algo controlado, se transforma numa prisão espiritual. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14, 15. 2. Consequências espirituais. O distanciamento de Deus. O primeiro preço do pecado é espiritual. O distanciamento de Deus. O pecado não confessado interrompe nossa comunhão com o Pai. Ele obscurece nosso entendimento, nos afasta da verdade e rouba nossa sensibilidade espiritual. Você já tentou orar, mas se sentiu bloqueado? Já leu a Bíblia e ela pareceu sem vida? Já adorou com os lábios, mas o coração estava longe? Esses são sintomas de um espírito adoecido pelo pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Davi, após seu pecado, escreveu o Salmo 51 como um grito de desespero por misericórdia. Ele sabia que havia perdido algo precioso, a alegria da salvação e a presença de Deus. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. O pecado sempre nos promete prazer, mas entrega prisão. Ele oferece liberdade, mas nos coloca em grilhões espirituais. É uma ilusão mortal. 3. Consequências emocionais. Culpa, ansiedade e angústia. O pecado também afeta profundamente nossas emoções. Pode parecer que está tudo sob controle, mas a alma sabe quando algo está errado. A culpa não tratada se transforma em angústia. A consciência pesa, o sono vai embora, a alegria desaparece. A mente se enche de pensamentos de acusação, e o coração fica inquieto. Davi descreveu isso com clareza. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo 32, 3. Essa dor emocional pode afetar todos os nossos relacionamentos. Tornamo-nos pessoas irritadas, fechadas, defensivas, tristes. Muitas vezes, não entendemos por que estamos assim, mas na raiz pode estar um pecado escondido, não confessado. Pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7, 10. 4.
Consequências físicas. O corpo também sente. Sim, o pecado também afeta o corpo. Embora não possamos generalizar, nem toda doença é fruto de pecado, a Bíblia mostra que há uma ligação entre o estado espiritual e o físico. Quando o coração está adoecido pelo pecado, o corpo pode responder com dores inexplicáveis, cansaço constante, falta de apetite, insônia, doenças psicossomáticas, entre outros sintomas. Davi escreveu no Salmo 38: Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Salmo 38:3. O corpo sente o que a alma não resolve, e o pecado não tratado mina nossas forças, aos poucos. 5. O ciclo do orgulho. Quando não há arrependimento. O problema do pecado não é só o erro em si, mas a falta de arrependimento verdadeiro. Muitos vivem caindo repetidamente porque nunca se quebrantaram de fato. Justificam o pecado, comparam-se com outros, endurecem o coração ou até tentam servir a Deus sem consertar o que está errado. É o que aconteceu com o rei Saul. Quando confrontado por Samuel, em vez de se humilhar, ele tentou se justificar e manter as aparências. Resultado: perdeu o trono, a unção e a presença de Deus. E disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Porém honra-me agora diante dos anciãos do meu povo. 1 Samuel 15:30. Sem arrependimento, o pecado se torna uma prisão. E quem insiste em viver sem confessar, acaba caminhando para o colapso total. 6. O caminho de volta. Arrependimento verdadeiro. Mas há uma boa notícia. Deus é rico em misericórdia. Nenhuma queda é profunda demais para o seu perdão. O arrependimento abre portas que o pecado havia fechado. Ele restaura a comunhão, cura a alma, renova o espírito e dá uma nova chance de vida. Davi, ao se quebrantar, disse: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Arrependimento não é apenas sentir remorso. É mudar de direção, é reconhecer o erro, confessar com sinceridade e voltar ao caminho da obediência. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. 7. Restauração. Quando Deus reconstrói o que foi destruído, a vida pode ter desmoronado. Relacionamentos foram quebrados, sonhos foram manchados, a paz foi embora, mas Deus é especialista em recomeços. Ele não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Ele perdoa, cura, levanta, transforma. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente e foi restaurado. Davi cometeu pecados terríveis, mas se humilhou e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não importa o quão longe você foi, se houver arrependimento, haverá restauração. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:7. Conclusão. Não é tarde para voltar. Se hoje você sente que sua vida está desmoronando, pare. Olhe para dentro. Examine sua alma. Pergunte a si mesmo: há pecados que eu não tratei? Há áreas da minha vida que estão em desobediência a Deus? O pecado destrói, mas o arrependimento restaura. Não adie mais. Não esconda mais. Não tente tapar os buracos com religiosidade ou distrações. Só o arrependimento genuíno trará paz verdadeira. Volte para Deus hoje. Ele está te esperando com braços abertos.